Olá, pessoal! Meu nome é Tiago Rodrigues, eu sou o professor de matemática da Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro. Nessa videoaula, vamos aprender o que é razão e o que são grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Vamos falar também sobre polígonos, circunferências e círculos. Vamos começar a nossa videoaula definindo o que é uma razão. A razão entre dois números x e y é o quociente entre eles, nessa ordem. A única restrição que nós temos é que o segundo número, no caso o y, obrigatoriamente tem que ser diferente de zero. Então, nós nunca teremos uma razão com o segundo termo igual a zero. Esse quociente pode ser representado através de um número decimal, de uma porcentagem ou de uma fração. Geralmente, representamos na forma de fração. Vamos analisar um exemplo. O enunciado diz: em uma caixa temos 2 bolas pretas e 3 bolas azuis. Determine a razão entre a quantidade de bolas azuis e a quantidade de bolas pretas. Como a quantidade de bolas azuis é igual a 3 e a quantidade de bolas pretas é igual a 2, para determinarmos a razão entre esses números, basta determinarmos o quociente entre eles nessa ordem. Primeiro, a quantidade de bolas azuis e depois a quantidade de bolas pretas. Representando essa razão através de uma fração, teremos a fração 3/2. Assim, essa razão é 3 está para 2. Agora vamos aprender o que são grandezas. Grandeza é tudo aquilo que pode ser contado ou medido. Como exemplos de grandezas temos o comprimento, a velocidade, a massa, o tempo e o volume. Em alguns casos, essas grandezas podem estar relacionadas, ou seja, seus valores aumentam ou diminuem em uma mesma relação que pode ser classificada como grandezas diretamente proporcionais ou grandezas inversamente proporcionais. Vamos falar primeiramente das grandezas diretamente proporcionais. Duas grandezas são diretamente proporcionais quando elas aumentam ou diminuem na mesma intensidade, ou seja, na mesma proporção. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, duplicando uma grandeza, a outra grandeza também duplica. Reduzindo pela metade uma grandeza, a outra também reduz na mesma quantidade e assim por diante. Uma maneira simples de identificar se duas grandezas são diretamente proporcionais é determinar a razão entre os valores da primeira grandeza e determinar a razão entre os valores da segunda grandeza. Se essas razões forem iguais, temos que essas grandezas são diretamente proporcionais. Agora vamos falar sobre grandezas inversamente proporcionais. Duas grandezas são inversamente proporcionais quando uma grandeza aumenta e a outra grandeza diminui na mesma intensidade. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, duplicando uma grandeza, a outra será reduzida pela metade. Triplicando uma grandeza, a outra reduz para a terça parte e assim sucessivamente. Uma maneira simples de identificar se duas grandezas são inversamente proporcionais é determinar a razão entre os valores da primeira grandeza e determinar a razão entre os valores da segunda grandeza. Se a razão entre os valores da primeira grandeza for igual ao inverso dos valores da razão da segunda grandeza, temos que essas grandezas são inversamente proporcionais. Agora vamos falar sobre polígonos. Um polígono é uma figura geométrica plana e fechada, formada apenas por segmentos de reta que não se cruzam. Nas três primeiras figuras, temos exemplos de polígonos. Essas figuras são fechadas,
são formadas apenas por segmentos de reta e os segmentos de reta não se cruzam. Depois temos três figuras geométricas que não são polígonos. A primeira não é polígono porque não é formada apenas por segmentos de reta. A segunda não é um polígono porque é uma figura geométrica aberta. E a terceira não é um polígono porque os segmentos de reta se cruzam. Agora que já conseguimos identificar quando uma figura geométrica é um polígono, vamos falar sobre alguns elementos fundamentais de um polígono, que são eles: os lados, os vértices, os ângulos internos, os ângulos externos e as diagonais. Os lados de um polígono são os segmentos de reta que formam esse polígono. Os lados do polígono ABCDE são os segmentos de reta AB, BC, CD, DE e EA. Os vértices de um polígono são os pontos de encontro de dois lados consecutivos desse polígono. Os vértices do polígono ABCDE são os pontos A, B, C, D e E. Os ângulos internos de um polígono são os ângulos formados por dois lados consecutivos que contêm seus pontos internos, ou seja, são ângulos que ficam na parte de dentro do polígono. Os ângulos internos do polígono ABCDE da figura são os ângulos ABCDE, ou seja, são os ângulos que estão na cor azul. Os ângulos externos do polígono são os ângulos formados por um lado do polígono e o prolongamento do lado consecutivo. Os ângulos externos do polígono ABCDE da figura são os ângulos E1, E2, E3, E4 e E5, ou seja, são os ângulos que estão na cor laranja. Finalmente, vamos falar sobre o que são as diagonais de um polígono. As diagonais de um polígono são os segmentos de reta que unem dois vértices não consecutivos do polígono. As diagonais do polígono ABCDE da figura são os segmentos de reta AD, AC, BD, BE e CE. Agora que já estudamos alguns elementos de um polígono, vamos falar sobre a classificação de alguns deles. Nós classificamos e nomeamos os polígonos de acordo com o número de lados. Agora vamos ver a relação entre a quantidade de lados e a nomenclatura de alguns polígonos. Na tabela conseguimos observar a classificação de alguns polígonos. O polígono que possui 3 lados recebe o nome de triângulo. O polígono que possui 4 lados recebe o nome de quadrilátero. O polígono que possui 5 lados recebe o nome de pentágono. E assim temos a classificação de diversos polígonos na tabela, até a classificação de um polígono que possui 20 lados, que recebe o nome de icoságono. Agora vamos determinar o total de diagonais de um polígono convexo. Se considerarmos um polígono de n lados, as diagonais que partem de um mesmo vértice ligam esse vértice a outros n-3 vértices, pois não devemos considerar os dois vértices que estão ao lado dele, que formam um lado, e ele mesmo. O total de diagonais seria n-3 vezes n, que é a quantidade de vértices do polígono. Porém, ao efetuarmos esse produto, estamos contando cada diagonal 2 vezes. Assim, o número total de diagonais de um polígono com n lados é n-3 vezes n divididos por 2. Agora vamos analisar um exemplo. O enunciado pede para calcularmos o número de diagonais de um pentágono. Como sabemos, o pentágono é um polígono que possui 5 lados. E acabamos de aprender que para determinarmos o número total de diagonais de um polígono com n lados, basta fazermos n-3 vezes n divididos por 2. Assim, o número total de diagonais de um pentágono é 5 menos 3 vezes 5 divididos por 2. Temos que 5 menos 3 é igual a 2 e 2 vezes 5 é igual a 10. Dividindo 10 por 2, chegamos no resultado que é igual a 5. Logo, o número total de diagonais de um pentágono é igual a 5. Agora vamos ver como determinamos a soma dos ângulos internos
de um polígono convexo. Como já estudamos anteriormente, a lei angular de Thales nos garante que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180 graus. Como nós conseguimos dividir um polígono convexo de n lados em n-2 triângulos, o que pode ser observado no quadrilátero, pentágono e hexágono da figura. A soma dos ângulos internos de qualquer polígono convexo de n lados é n-2 vezes 180 graus. Vamos analisar o exemplo. Calcule a soma das medidas dos ângulos internos de um hexágono convexo. Como o hexágono é o polígono que possui 6 lados, para determinarmos a soma dos ângulos internos de um hexágono convexo, basta fazermos 6 menos 2, que é igual a 4, e multiplicarmos esse resultado por 180 graus. Como 4 vezes 180 graus é igual a 720 graus, temos que a soma dos ângulos internos de um hexágono convexo é igual a 720 graus. Agora vamos falar sobre o que é uma circunferência e como calculamos o seu comprimento. Uma circunferência é a linha formada por todos os pontos de um plano que estão à mesma distância de um ponto fixo desse plano. Um objeto que nos dá a ideia de uma circunferência é um bambolê. Na figura temos um exemplo de circunferência. Antes de aprendermos a calcular o comprimento, vamos conhecer alguns elementos de uma circunferência. O primeiro elemento é o centro de uma circunferência. O centro de uma circunferência é o ponto central da circunferência. Esse ponto possui a mesma distância a todos os pontos da circunferência. Na circunferência da figura é o ponto O. O próximo elemento é o raio. O raio de uma circunferência é o segmento de reta que une o centro a um ponto qualquer da circunferência. Na circunferência da figura, um exemplo de raio é o segmento de reta EO. O próximo elemento é a corda. Corda é o segmento de reta cujos extremos são dois pontos quaisquer da circunferência, ou seja, é o segmento de reta ligando dois pontos da circunferência. Na circunferência da figura, um exemplo de corda é o segmento de reta CD. Finalmente, o último elemento é o diâmetro. O diâmetro é o segmento de reta que une dois pontos da circunferência passando pelo centro. Na circunferência da figura, um exemplo de diâmetro é o segmento de reta AB. Vamos analisar agora como determinamos o comprimento de uma circunferência. Antes de falarmos sobre como calculamos o comprimento de uma circunferência, vamos falar sobre o que é o comprimento de uma circunferência. Imagina que você pega um barbante e contorna a circunferência com esse barbante. O comprimento do barbante esticado é igual ao comprimento da circunferência. Agora que já sabemos o que é o comprimento de uma circunferência, vamos falar sobre como calculamos esse comprimento. Em diversas circunferências com diferentes diâmetros, foi observado que a divisão do comprimento dessa circunferência pelo seu diâmetro sempre tem como resultado o valor 3,141592 e assim por diante. Por esse valor encontrado, de 3,141592, geralmente utilizamos um valor aproximado e representamos ele pela letra grega π. A partir daí, concluímos que o comprimento de uma circunferência C é igual a 2 vezes π vezes o raio da circunferência. Um exemplo: determine o comprimento de uma circunferência cujo raio é igual a 5 metros. Considere π igual a 3,14. Para determinarmos o comprimento de uma circunferência, basta multiplicarmos 2 vezes π vezes o raio. Sabemos que devemos utilizar a aproximação de 3,14 para π e o raio mede 5 metros. Assim, temos que o comprimento da circunferência é igual a
2 vezes 3,14 vezes 5. Resolvendo essas multiplicações, temos 31,40 metros. Assim, o comprimento de uma circunferência com 5 metros de raio é igual a 31,40 metros. Agora vamos aprender o que é um círculo. O círculo é a união de uma circunferência com todos os pontos internos a ela. Um objeto que nos dá uma ideia de circunferência é a pizza. Na figura temos um exemplo de circunferência. Agora vamos aprender como calculamos a área de um círculo. Para determinarmos a área de um círculo, basta multiplicar a constante π pelo quadrado do raio. Um exemplo: determine a área de um círculo que possui raio medindo 5 metros. Considere π igual a 3,14. A área de um círculo é π vezes o raio elevado ao quadrado. Como no exemplo o raio é igual a 5 metros e a aproximação para π é de 3,14, temos que a área do círculo é igual a 3,14 vezes 5 elevado ao quadrado. Como 5 elevado ao quadrado é igual a 25 e 3,14 vezes 25 é igual a 78,50, então a área de um círculo com 5 metros de raio é igual a 78,50 metros quadrados. Então é isso, pessoal. Hoje nós aprendemos o que é uma razão e o que são grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Aprendemos também polígonos, circunferências e círculos. Até a próxima aula. Grande abraço!